Bom dia, pessoal. Aula número 2 da classe Vida Cristã da Igreja Metodista Retiro Poético. Jovino e Cíntia aqui para falar sobre o tema decepção e depressão, como vencê-las. Tá? Nós vamos começar aqui primeiro falando o que é decepção. Vamos lá. Decepção é desilusão, engano, quando você é enganado ou desiludido por qualquer situação que você não esperava. O desespero, a tristeza bate no seu coração. A pergunta que vem em primeiro lugar em nossa mente é: como pode acontecer comigo? Certo? Nós estamos vivendo num tempo hoje onde nós somos melindrosos. Tudo o que a gente ouve, de alguma forma, acaba nos fazendo sofrer, a gente acaba pegando pra gente coisas que não tem necessidade. Então a gente se vê envolto numa situação onde a gente vê a nossa expectativa sendo frustrada. E por isso a gente fica decepcionado, desiludido e automaticamente depressivo. Na Bíblia tem pessoas decepcionadas na Bíblia? Com certeza. E a gente se vê sempre decepcionado com amigos chegados, com pessoas, as pessoas que estão mais próximas da gente. Então, a gente tem que ver como que a gente vai assimilar e tentar resolver esse tipo de decepção. Qual o nosso primeiro exemplo aí, Júnior? O primeiro exemplo de decepção na Bíblia é a situação lá do Lázaro, né? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que Marta, Maria e Lázaro eram os amigos mais chegados de Jesus, além de João. Era o lugar que, quando ele ia para Jerusalém, era onde ele ficava, onde ele gostava de dormir, onde ele gostava de comer. Era um lugar onde Jesus tinha prazer em estar. Então, Marta e Maria se viram decepcionadas porque Jesus não estava presente quando Lázaro estava doente. E isso fez com que elas ficassem frustradas. Correto. E é mais fácil a gente ficar decepcionado com o amigo do que com o inimigo, né? O inimigo você não vai ter contato com ele. Você não tem convívio com ele, você não tem comunhão com ele. Então com quem você vai ficar decepcionado? Com quem você espera alguma coisa, né? Não é justificando, mas isso é um sentimento muito comum. Mas agora, como que a gente vai fazer para vencer isso aí? Como que nós podemos fazer para simplesmente passar, receber, às vezes, uma ofensa, receber uma palavra que não está de acordo com aquilo que a gente queria e simplesmente não deixar aquilo entrar no nosso coração? A primeira coisa que a gente tem que fazer é perdoar, sendo que o perdão não é um sentimento. É uma decisão. O perdão é uma decisão. É uma decisão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir ter um coração perdoador. E isso não só com as coisas que a gente espera, né, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, que são os mais próximos. Mas tem as pessoas onde a gente trabalha, tem as pessoas com quem a gente lida no dia a dia. Você está sempre indo à padaria, você vai à farmácia, e nesse tempo aí de quarentena, a gente parece que fica mais nervoso ainda, as ofensas e as palavras parecem que vêm para te tirar da graça, e você tem que decidir primeiro absorver, e se aquilo te feriu, perdoar. Decidir que você vai perdoar é fundamental para que a decepção e a depressão não entrem no seu coração. Então vamos lá.
partindo já para finalizar a parte da decepção, como que a gente vai fazer para poder tomar essa decisão e praticar essa decisão? Primeira coisa é pedindo ajuda a Jesus, certo? Fale com Deus em nome de Jesus para te ajudar naquela situação. E você abrindo a sua boca, saindo da sua boca que você quer perdoar, que você precisa de ajuda para resolver aquela situação, que você precisa de ajuda para tirar aquele amargor que está no seu coração, isso vai ser feito. Mas você tem que pedir, clamar. Se você não pedir, ninguém vai saber que você quer tirar essa situação. Então essa decisão para curar essa decepção, ela está dentro de você. Correto? Até porque a gente não fala. Eu não vou chegar e falar assim, Jovino, eu tô decepcionado, eu tô frustrada com fulano. Pois é, e muitas vezes a pessoa nem sabe que você está chateada com ela. Exatamente. Você às vezes enxerga uma situação que ela fez, você já está triste por uma série de situações que você está passando, e você interpreta uma pessoa mal e entende que aquilo ali foi uma decepção que ela fez, mas ela fez natural aquilo ali. Ela nem quis, nem foi a intenção. Entendeu? Então é uma coisa muito mais nossa do que a pessoa, do que do outro. E ao invés de a gente ficar, por que isso aconteceu comigo? Por que fizeram isso? Fala para Jesus. Fala assim, Senhor, gente, eu estava falando com Davi e Daniela ontem, que eles chamam a gente o tempo todo. Eles ficam, pai, 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 mãe, mãe, mãe. Eu falei, vocês sabiam que Deus quer que você seja assim com Ele? Que tudo que você precisa, você chega, Senhor, Deus, meu Pai, Deus te vê como filho. E como filho, Ele quer cuidar de você, quer cuidar das suas emoções, quer cuidar dos seus sentimentos. Então, ao invés de você ficar guardando para você, como muitas vezes eu mesma já cheguei diante de Deus e falei, Senhor, meu Deus, como fizeram isso, e aquilo me traz uma paz, porque eu estou primeiramente falando do meu problema para quem realmente pode resolver. Eu estou falando da minha decepção com aquela pessoa que é exatamente do tamanho do espaço vazio dentro de mim, porque aquela decepção e aquela depressão que abre aquele vazio, que dá aquela sensação de estar faltando alguma coisa, somente Jesus tem o poder de preencher esse espaço e Ele vai tratar do meu coração através da minha oração. Porque a minha oração para Ele, a minha petição, a minha aflição vai ser uma forma de criar um relacionamento. E dentro desse relacionamento, qual pai não sabe quando o filho precisa de alguma coisa? Qual pai não sabe quando o filho está aflito, quando o filho está triste e quando o filho precisa de um abraço, precisa de um afago, precisa de um mimo? Deus é nosso pai. E Ele sabe quando o nosso coração está triste, decepcionado, amargurado. E Ele está dizendo para você hoje, fala para mim. Parece a música, né? Que a gente cantou ontem no Facebook. Né? Diga para mim o que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução e salvação. Não tem nada que Deus não possa resolver. Não tem decepção que seja maior do que o poder do seu Deus de te curar. Verdade. Amém. E Ele quer te trazer para cima. Ele quer te trazer à tona. Porque quando a gente se vê nessa situação, qual é a primeira coisa que vem? Como que eu vou falar para Deus que eu fiz isso, que eu pensei isso, que eu achei aquilo, que eu tô triste, que eu tô decepcionado? Nada do que você disser vai surpreender a Deus, porque Deus já sabe. Então, aquela coisa que você fez lá atrás, que está te atrapalhando chegar diante de Deus, vou te dar uma novidade. Deus já sabe. E a primeira coisa que o inimigo das nossas almas faz é dizer que você não merece perdão. É dizer que você está num grau
tão difícil, tão longe de Deus, que Deus está num lugar tão inalcançável, que Deus não vai te ouvir. E isso não é verdade, porque a primeira coisa que a gente tem que ver é que nós somos filhos de Deus. Ah, mas aonde que está escrito que eu sou filho de Deus? Tá lá. Como um discípulo, eu sou um amigo. E não é essa parte, né, Júnior? Depois que vai ter dito. Não tem problema, não tem problema. É João 1,12. Deixa eu ver aqui, porque está escrito em João 1,12. Tá chegando. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você crê nisso? Se você crê, você é filho. João 1,12. Está escrito aqui, ó. Não fui eu que escrevi, está escrito na palavra. Certo? Então, você tem total liberdade com seu pai. Precisa de ajuda? Pede a seu pai. E ele vai te ajudar. Em nome do seu filho amado Jesus. Certo? E pulando aqui para o segundo tema, que é a depressão, a diferença da depressão para a decepção é que a decepção você precisa de alguma pessoa para você jogar a culpa. A depressão não. A depressão é você com você mesmo. Você enxerga alguma situação que aconteceu com você e aquilo ali te consome, te atrapalha, entendeu? Você não tem um culpado para a depressão. Você não tem, Júnior não me cumprimentou. Não, você não criou uma depressão porque Júnior não te cumprimentou. Não é isso. A depressão é um problema um pouco maior do que a decepção. Porque a decepção, você está decepcionado comigo, você fala com a Cíntia. A depressão, geralmente, você não procura ninguém. Então, é uma situação mais grave. Correto? Ela é muito mais grave. Até pra gente, numa situação dessa, quem está à sua volta, né, se você tem algum amigo que você está vendo que ele está num quadro depressivo, é a sua hora de orar e clamar para a cura dele. Tá? Porque, às vezes, ele está com a depressão e ele não vai enxergar que ele tem uma depressão. Então, nós que estamos à volta, temos que ter atenção com nossos irmãos, para a gente poder ver quem está apresentando um quadro depressivo, para a gente poder intervir por ele. Porque se deixar por ele sozinho ali, dificilmente ele vai sair daquele quadro. Se ele não tiver ajuda, e nós pedindo a ajuda do Pai, para interceder pela vida dele, com certeza nós tiraremos ele desse quadro depressivo. Correto? Exatamente. Porque a depressão, geralmente, você põe a culpa em você mesmo. E faz com que você se afaste de todo mundo, que você queira afastar as pessoas que amam você e que com certeza teriam como te ajudar. E uma pessoa na Bíblia que ficou extremamente depressiva foi Jó. Jó, quando ele estava passando no pior momento, que todas aquelas coisas que nós já sabemos aconteceu com ele, a esposa dele chega para ele e diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó, mesmo dentro de toda a depressão, por isso que é importante a gente saber que a fé não é aquilo que eu sinto. A fé é aquilo que eu sei, é aquilo que eu conheço. Se você basear o seu relacionamento com Deus naquilo que você sente, quando você vai no culto e você não sente nada, você foi lá para quê? Verdade. Você tem que basear a sua fé no seu conhecimento de Deus, sabendo quem Deus é. E Deus é Pai, Deus é perdoador, Deus é galardoador daqueles que o amam e Deus se preocupa com a sua depressão. Às vezes você acha que Deus não vai ouvir. Deus, ele está atento a todos os passos que você dá,
Deus ele está atento a tudo que sai da sua boca, como o Jovino já disse. Verdade. Da sua boca vão sair palavras que vão te trazer vida ou que vão te trazer morte. Basta você escolher qual linha você vai seguir. Isso aí. Então, o que a gente vai fazer? Você acordou? Entrega seu dia. Mas entrega ele de coração. Entrega com a sua boca. Pai, agradeço por esse dia, agradeço por essa noite. Entrego o meu dia, entrego o meu serviço, entrego meus amigos. Toma conta da minha vida. E à noite a mesma coisa. Nós temos que caminhar mais perto. Para quê? Para a gente poder ter acessibilidade, quando o irmão tiver com dificuldade, você ser uma luz para ele também. Correto? Então, essa situação aqui da depressão, que é muito mais grave do que a decepção, a gente tem que saber conhecer o Deus que a gente serve. Porque conhecendo o Deus que a gente serve, a gente vai estar forte ali, dificilmente a gente vai ter um quadro depressivo. Mas pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer comigo, pode acontecer com Cíntia, pode acontecer com qualquer um, com Camila, com qualquer um. Mas nós estando em comunhão aqui com os irmãos, um vai saber que, opa, o Jovino está diferente hoje. O que está acontecendo? Certo? Então a gente pode intervir por um amigo. Certo? E finalizando essas lições, né, a conclusão é: tenhamos o tempo de oração e confissão. Queremos clamar para o Espírito Santo vir sobre nossas vidas e nos trazer suas realidades e curas. Se nós clamarmos para nos curar antes mesmo de ficarmos doentes, nós já estaremos curados, porque a gente já está clamando, confiando e entregando nossa vida ao Pai. Amém. Amém. Então, gente, vamos procurar, primeiro, orar, buscar ter um relacionamento com o nosso Pai, saber que Deus é nosso Pai, que Ele se importa com a nossa vida e com os nossos sentimentos, saber que esse sentimento não vem de Deus para a sua vida, e todas as vozes que você ouvir e que você sabe que não vem de Deus, chega para Deus e fala, porque a gente sabe quando Deus está falando com a gente, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Verdade. E o Espírito Santo de Deus, ele testifica aquilo que é de Deus e te diz aquilo que não é. Então decida perdoar, decida não emprestar a sua boca e os seus ouvidos ao inimigo das nossas almas, que quer fazer com que você deixe de acreditar em quem você é, para que você não procure a Deus, para que Deus não possa intervir, porque Deus ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas ele me dá um livre-arbítrio, dá um livre-arbítrio para Júnior, que é o que nós acabamos de falar. Da nossa boca vai proferir a vida ou a morte. Se eu escolher estar com Cristo e fazer de Cristo o Senhor das minhas emoções, eu vou chegar para Ele quando aquilo estiver começando a queimar no meu coração. Então, quando aquilo começa a te incomodar, você já fala com o Senhor, porque o Senhor já vai saber e já vai fazer com que o Espírito Santo trabalhe como consolador sobre a sua vida. E que esse tempo que nós estamos em casa, que você possa procurar mais a Deus, orar mais a Deus, conhecer mais a Deus, porque o que vai fazer diferença não é o que você sente, mas é aquilo que você conhece. E a Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aquilo que nós ouvimos e temos entendimento, entra no nosso coração. E que nesse tempo Deus possa estar te abençoando, espero que essa aula possa ter abençoado a sua vida, e qualquer pergunta, qualquer coisa que você queira saber, você pode deixar nos comentários, que a gente, com a graça de Deus, vai tentar te responder. Amém. Amém? Fiquem na paz e que Deus abençoe. Até a próxima. Quero ver essa